capítulo 14, versículo 4 até o versículo 15. Vamos ler. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me ver a mim vê o Pai. Como dizes, tu mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, queridos? Maravilha. Quantos estão felizes de estar aqui mais uma vez? Amém? Deus é bom, Deus é misericordioso e nos concede essa graça de podermos dar seguimento a esta conferência. Começamos ontem. E ontem nós não pudemos terminar toda aquilo que seria exposto, que estava preparado, em razão do tempo. Hoje nós temos um pouquinho mais de tempo. Eu quero apenas lembrar os irmãos do ponto onde nós paramos ontem. Ontem nós falamos sobre a casa do Pai, não foi? A casa do Pai, falamos sobre a ilusão do filho, a prodigalização, como que ele se tornou um esbanjador e dissipou seus bens, e tudo isso em razão da decisão do seu coração de não permanecer na casa do Pai, de não estar sujeito ao Pai, de não se depender ao Pai celestial. Vimos como que o homem, ele chega a esse estágio de ilusão exatamente quando ele transita do estágio da inconsciência para o estágio de consciência, ou seja, quando lá em Gênesis 3, Moisés representa esse fenômeno pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, no primeiro momento, não é algo negativo, não é algo que Deus tivesse proibido. Uma leitura coerente dos textos de Moisés, comparando a outros textos da Bíblia, sobretudo a João capítulo 6, nós fizemos ontem a comparação. Vamos perceber que o homem criado, fatalmente, ele passaria pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem criado potencialmente intelectual, um homem que trazia em si essa capacidade, haveria um dia de desenvolver tais capacidades intelectivas para se tornar, em atualidade, um homem intelectual, ou seja, um homem conhecedor do bem e do mal, como o próprio Deus testificou dizendo: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E aqui é exatamente o ponto. É neste ponto, quando o homem se torna conhecedor do bem e do mal, quando o homem discerne, e olha que essa experiência de Adão, nós costumamos falar muito de Adão. Adão caiu e agora, pronto, está todo fadado. E é verdade, existe uma queda coletiva, universal de todos os homens, mas o fato é que todo homem, ou todo ser humano, individualmente, ele tem o seu momento de intelectualização. Que momento é este? Que momento é este? Todo homem, individualmente, por exemplo, nós temos Adão, no Éden.
Bem, então eu dizia que assim como Adão, lá no Éden, atenção, criado como um homem, com toda a sua capacidade de desenvolver o conhecimento do bem e do mal, o discernimento, não é negativo, chegar ao conhecimento. Assim como Adão teve esse momento de transição, todos os homens agora individualmente também têm o seu momento. Uma criança, quando nasce, ela nasce potencialmente intelectual, sem o discernimento do bem e do mal, porém, nós sabemos que ao atingir determinada idade, ela vai se tornar uma pessoa intelectual em atualidade. E a criança, então, vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aos poucos essa faculdade vai... E nós sabemos que todos os homens, fatalmente, eles acabarão entrando pelo caminho da ilusão. Não existe ou não houve nunca sobre a terra nenhum homem, exceto o Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Afora ele, nenhum outro, ao tomar o caminho, ao transitar para o estágio da consciência, conseguiu viver na dependência de Deus em razão do pecado original. Atenção, em razão de uma consciência que foi gerada e foi engendrada e ela foi transmitida para todos os homens, conforme está em Romanos capítulo 5, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim o pecado e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então todos os homens trazem essa consciência caída adâmica, mas não há uma fatalidade nisso. O fato é que o Evangelho, ele chega a nós para que você, ao ouvir a sua história, quando eu ouço a minha história, pastor, qual que é a minha história? A sua história é a história do homem criado em Adão. E quando você escuta, portanto, a sua história, você tem a oportunidade de mudá-la. É a chance de mudar. O que é o Evangelho, senão uma grande notícia de que agora Deus enviou salvação para nós, e todo aquele, portanto, que crer no Evangelho, ele pode ter a sua vida mudada. Eu quero voltar um pouquinho lá no Éden, e para demonstrar pela Escritura o que se tornou o homem quando este, movido por uma arrogância interior, por um orgulho interior, por uma sensação de independência interior, movido pela ilusão da sua alma, ele decidiu viver sem Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. É o finalzinho da mensagem de ontem. Eu precisava passar por aqui, porque senão a mensagem fica muito distante de nós. E nós então não conseguimos fazer a relação, o que tem a ver o que foi pregado com a minha vida. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Depois capítulo 2 de Romanos, versículo 17. Vocês lembram que a parábola do filho pródigo que nós contamos, ou começamos a contar ontem, começa dizendo um pai tinha 2 filhos. Interessante que quando Cristo conta essa parábola, ele constrói essa parábola, ele o faz em razão de os judeus, sobretudo os líderes judeus, fazerem acusações contra o Filho de Deus, dizendo, olha, ele come com os pecadores. Porque ele se assentava com prostitutas, com publicanos, né? E ele comia com essas pessoas, bebia com essas pessoas. Jesus andava com essas pessoas, não no sentido de praticar as mesmas obras delas, mas no sentido de não fazer nenhum tipo de exceção ou de acepção. E Cristo ia aos lugares, falava com as pessoas, ele amava as pessoas, ele ministrava sobre as pessoas. E isso feria profundamente o orgulho religioso do povo hebreu, dos judeus, porque os judeus se achavam melhores ou merecedores de maiores graças de Deus, porque eles se julgavam cumpridores da lei. Quem, portanto, não estava de acordo com o judaísmo deles, era chamado pelos judeus de os pecadores. Então os judeus assim, nós somos judeus, o povo de Deus, e os demais são os pecadores. Então os judeus tinham um alto senso de justiça em razão do cumprimento da lei. Ao passo que os gentios não cumpriam lei nenhuma, os gentios eles viviam uma vida totalmente depravada, separada de Deus, uma vida de fato largada,
viviam para si mesmos e, portanto, eles não buscavam a Deus de fato. Então havia esses dois grupos em específicos. E Cristo conta a parábola dos dois filhos exatamente para ilustrar na figura do filho que saiu de casa a condição dos gentios. Ao passo que o outro filho, o filho mais velho, aquele que quando vir, ou quando visse na parábola o seu irmão retornando, porque na parábola o filho retorna. Então o filho que permaneceu em casa, ele fica furioso, porque ele vai dizer assim: olha, engraçado, esse teu filho, falando do filho mais moço, ele fez o que fez, feriu a honra da família, ele se deserdou da família, e ele consumiu toda a herança, tudo que era do pai, e agora ele simplesmente volta, e ao voltar o pai faz uma festa para ele, recebe de braços abertos, beija o filho, coloca sandálias nos pés, uma veste nova, coloca o anel no dedo, e ele vai dizer, aqui servindo ao meu pai todos esses anos, sendo alguém que honrou o nome da família, ou seja, ele chama para si os méritos, nunca recebi nenhum cabrito, nenhuma novilha, nenhum cevado para eu comer com os meus amigos. A parábola ela é dita para ilustrar esses dois tipos de pessoas, os gentios e os judeus, e sobretudo para revelar o coração amável e amoroso do pai, mas sobretudo essa parábola ela ilustra o caminho. Um caminho que o filho tomou para sair da casa do pai, o mesmo caminho que o filho toma para retornar à casa do pai. Mas levando em consideração que todos os homens caíram em Adão, levando em consideração que todos que nasceram de Adão são pecadores, e esses todos que nasceram, eles estão divididos em dois grupos, aquele que é chamado de o filho pródigo, porque se tornou mendigo, se tornou alguém totalmente perdido, largado, destruído lá junto aos porcos, e também outros que são considerados aquele filho, e embora pensasse estar na casa do pai, porque ele tinha um pensamento de estar na casa do pai meramente geográfico, ou seja, o fato de ele estar nas dependências da fazenda do pai, da propriedade do pai, ele pensava que ele estava na casa do pai. Mas a casa do pai não é um lugar geográfico. Veja que ele diz, olha, há tanto tempo eu estou aqui com o meu pai, e eu nunca ganhei um cordeiro, nunca ganhei um cevado, nunca ganhei um novilho ou uma novilha para comer com meus amigos. Ou seja, ele estando no espaço geográfico da casa, ele não tinha os prazeres, a comunhão, a relação de um filho para com seu pai. Faltava o que há de mais importante. E, portanto, ambos os filhos estão numa mesma condição de ilusão, ambos estão perdidos, ambos estão privados pelas trevas do seu próprio coração. E o apóstolo Paulo fala de um e de outro, demonstrando a condição e a necessidade de ambos os filhos desenvolverem uma relação com o pai, primeiro de reconciliação, e então de comunhão, e então viver a vida de filiação e de paternidade no mais profundo relacionamento, cada dia aumentando mais essa relação que é a nossa vida eterna, né? Então veja o que diz a Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 18. Leiamos então. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Observe o que nós estamos lendo, queridos. Atenção para esse texto. Olha o que Paulo está dizendo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, melhorou, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aqui eu preciso trabalhar esse conceito com os irmãos. A Bíblia fala sobre os homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqueles que abrem mão da verdade, aqueles que não querem ter um compromisso com a verdade, aqueles que não querem nem sequer conhecer a verdade,
porque eles são pela injustiça. Até agora, eu estou claro do que o texto diz, mas o texto ainda é genérico, porque o texto diz deter a verdade pela injustiça. Se parássemos por aqui, isso aí ia embora para casa pensando, que coisa interessante, há aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Mas a grande pergunta que se faz é, o que significa deter a verdade pela injustiça? Em outras palavras, o que é a verdade? E o que é a injustiça? Por que é dito que a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade daqueles que detêm a verdade? Eles amarram a verdade, eles desprezam a verdade, eles fogem da verdade, e isso pela injustiça, em busca da prática da injustiça. E o que isso significa, portanto? Verdade e injustiça. Paulo continua, o versículo 19, dizendo, e aí ele começa a explicar o que é a verdade. Interessante que, olhem para mim por um momento, deixa eu olhar aqui a problemática da mensagem de hoje, que eu ainda vou entrar nela daqui a pouco, eu estou no final da outra, fala sobre o problema da teologização da verdade. Mas o que significa a teologização da verdade? É que a verdade, ela é algo que não se pode aprisionar, não se pode ser contida num livro simplesmente, não pode se resumir a meros conceitos. E a teologia, na verdade, é uma nova forma de filosofia, é uma filosofia moderna. Ou seja, é o homem em busca de conceitos corretos acerca de o que é Deus. Deus é uno, Deus é triuno. Aí eles vão criar toda uma doutrina a partir de uma seleção de vários textos da Bíblia, um texto encadeado no outro texto para gerar um sentido, para gerar um conceito que seja ortodoxo, que seja correto. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade algum dia de ler um livro de teologia sistemática, como que os homens eles conseguem fazer os mais diversos conceitos acerca do que é Deus, de como é Deus, a natureza de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus. Que coisa extraordinária. E os homens escrevem livros e mais livros e mais livros e mais livros. Tem um grande autor reformado chamado Martin Lloyd-Jones, um grande escritor, bons livros ele tem, viu? Mas imagine vocês que ele pegou 16 capítulos de Romanos, que o Romanos tem 16 capítulos, né? 16 folhas, e o seu comentário são 32 livros só de Romanos, sendo que cada livro tem por volta de 300 a 400 páginas. Tem uns que tem 500 páginas, tem uns que tem quase 1000 páginas, um volume. Isso para explicar o livro de Romanos. Aí eu fico pensando com tudo isso. Será que é tão complexo assim a coisa? É tão complicada? 32 volumes, cada um de 500, 600, 700 páginas. E esses 32 volumes que dá quase, né, até aqui mais ou menos, daqui da ponta, coleção enorme, para explicar o livro de Romanos. Imagine se ele fosse comentar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Não dá certo. Ele ia viver a eternidade, não ia conseguir acabar os escritos dele. Sim, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, e não é pouca não. Agora o grande problema é que o homem envolvido nessa teologização da verdade, ele agora pensa apreender a verdade, ele pensa que ele ama a verdade. Não estou falando de Martin Lloyd mais, estou falando do ser humano em geral. O homem pensa porque agora ele compreendeu aquela teologia ortodoxa, ou semi-ortodoxa, e aí agora ele tem aquilo, ele compreendeu e ele ensina, ele explica, e agora o homem pensa que ele ama a verdade, ele pensa que ele tem a verdade, ele pensa que ele prega a verdade, ele pensa que ele é o dono da verdade, ao passo que isso não tem o poder de mudar a vida das pessoas. Tudo isso porque trabalha com meros conceitos da verdade, em vez de trabalhar com a verdade enquanto uma realidade subjetiva e objetiva,
Objetiva porque você pode falar acerca dela, e subjetiva porque você não pode escapar dela. O fato é que, de um modo ou de outro, você está vivendo uma experiência de amar a verdade ou de rejeitar a verdade. Paulo diz acerca dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ele começa explicando o que é a verdade. Ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer. Lógico, o que de Deus se pode, porque não se pode conhecer Deus de modo absoluto. Ele é muito grande para ser apreendido plenamente pelo ser finito, que é o homem. Então, aquilo que dele se pode conhecer, aquilo que é possível ao homem conhecer dele, ele diz: é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Então, o que é a verdade? Seguindo o pensamento do apóstolo, a verdade, o que é a verdade? Porque o que de Deus se pode conhecer foi manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí os homens estão preocupados. Tantas coisas. Aí estão preocupados se porventura, é a pergunta que se faz. Muitas vezes, nós até comentávamos isso agora lá em casa, na casa do pastor Giovanni. Quem escreveu o livro de Hebreus? E aí? É a preocupação. Aí outros estão preocupados em saber qual é o sinal que Deus colocou na testa de Caim. O povo quer saber. Aí vem um mais esperto do que os outros e fala assim: com quem Caim se casou? Tudo isso enche o coração das pessoas, é a busca que elas têm. Outros perguntam assim: qual era o espinho na carne de Paulo? Aí uns que são mais espirituais falam: não, pessoal, vamos nos preocupar com aquilo que é devido. Deve-se ou não praticar o lava-pés na igreja? As mulheres devem ou não usar o véu? Deve-se ou não guardar o sábado? Olha que a preocupação das pessoas são das mais diversas possíveis. Os homens querem saber de tudo, mas nada que mude o coração e mude a alma. Paulo está dizendo: olha, a verdade é Deus. Deus é a verdade. Ele é a única realidade de todo o universo. E esse Deus que é real, que é criador, ele se manifestou aos homens. Aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado. Deus é a verdade. Amar a verdade é amar a Deus, buscar a verdade é buscar conhecer a Deus. E todos os homens podem conhecê-lo, porque é dito que o que de Deus se pode ser conhecido foi manifestado. Ele diz no versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então eu já sei o que é a verdade. A verdade é Deus revelado, é Deus manifestado ao homem, é Deus que, embora seja grande, seja espírito, seja infinito, mas ele se mostra e ele se revela nas coisas criadas, nas pequenas coisas, numa flor, numa criança, num rio, nos pássaros, nas árvores. Em tudo se pode ver um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus bom, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus justo. Ou seja, onde quer que o homem esteja, ele não terá desculpa de falar que não conheceu a Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e a própria divindade, são manifestados por meio das coisas que foram criadas. É como que o homem, no mais longínquo lugar possível, onde nunca chegou lá uma Bíblia, nem um Alcorão, nem não sei o quê, nenhum profeta, nenhum nada, mas o homem, ao olhar para a criação, para todas essas coisas, ele pode falar assim: olha, eu não sei muito sobre esse assunto, mas quem fez tudo isso é muito bom. E eu sei que não pode ter sido meu vizinho quem fez tudo isso, porque o homem nada pode criar. Nada. O homem só transforma as coisas.
Mas criar a vida, ou trazer a existência, trazer a vida, ele não pode. O homem não pode manipular, fazer um alimento. Todo alimento que é feito, se industrializado, não é feito. Está dizendo, industrializado. Mas o homem não pode fazer arroz. Então, eu vou fazer arroz. Arroz não pode ser feito. Ele já foi criado por Deus e estar aí. O homem não pode criar nenhum ovo para ele fritar e comer. Não existe tecnologia, conhecimento, meios, nada para produzir esse alimento. Tudo é de Deus. O homem não pode criar uma árvore. Ele pode manipular, fazer incesto, mistura, mas ele não pode criar, trazer a existência, trazer vida às coisas. Então o homem só pode dizer, olha, eu não sei muito sobre Deus, sobre esse ser, que eu não sei o nome, mas eu sei que esse que fez tudo isso é digno de ser adorado e de ser honrado, porque tudo que temos, porque tudo que somos, provém desse ser que eu não sei quem é, mas eu o adoro na medida, na proporção daquilo que eu posso entender, que eu posso ver. Não é sem razão que um dos grandes, ou o grande mandamento da Escritura é: amarás ao Senhor teu Deus. Mas que tanto eu devo amar a esse Deus? Que tanto? Você tem que fazer muita coisa. Vai ter que fazer um curso de teologia, uma pós-graduação em divindade, depois você vai ter que fazer um DVD em divindade. É PhD. Imagine só, não, Jesus fala, a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus, é de todo o teu coração, não é na proporção do coração do outro. O outro talvez tenha um coração muito largo, muito amplo, o seu talvez seja mais estreito, mas Deus não quer saber de quantidade, Ele quer saber de qualidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas, Alexandre, meu conhecimento é pouco, meu amor ainda é pouco, tudo é muito estreito, mas se você entregar o todo, por mais que seja pouco, mas se é o todo, você está na medida da vontade de Deus. E então, o apóstolo continua dizendo, agora a partir do versículo 21, o que é a iniquidade? Se é a verdade, é Deus revelado, é Deus manifestado, é Deus que se dará a conhecer. O contrário disso, ele fala dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ele começa a dizer o que é injustiça. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Isso aqui é o início da queda. Quando o homem ganha, adquire o quê? Conhecimento de si, conhecimento do mundo e, sobretudo, conhecimento de Deus, que há um Deus, que há um Criador, que há uma fonte, que há um Pai. O que fazer neste momento? O que fazer? Se não se render a este Pai, adorar a este Pai, e amar a esse Pai, e servir ao Pai Celestial, mas não tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ontem a proposta da nossa reflexão e aplicação da palavra era acerca do ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É porque existe, primeiramente, o ateísmo filosófico. O ateísmo filosófico é um sistema de pensamento que nega categoricamente, por meio de silogismos, a existência de um Deus. Então, na história, houve aí vários pensadores que filosoficamente procuraram estabelecer suas proposições e suas fundamentações do pensamento para dizer, não, Deus não existe. Aí você fala assim, mas isso é um absurdo. Aí como é que Deus não existe? Você questiona. Não, porque se Deus não existe, então nada mais existe, porque como é que pode ser? Aí você talvez nunca tenha lido as proposições desse sistema ateístico, ou talvez você não tenha nem interesse em ler essas coisas, porque você tem a plena convicção de que há um Deus. Você fala assim, não, eu não sou ateu, eu sou um crente. Crente no sentido, eu tenho uma fé na existência de um Deus eterno e verdadeiro. Eu digo, maravilha, você é menos mal. Porém, existe um outro problema, sobretudo no século XXI,
E isso está profetizado na Escritura. Tanto Jesus falou no Evangelho, capítulo 7 de Lucas, como também falou em Apocalipse, capítulo 3, acerca dos últimos dias. Ele fala que nos últimos dias seriam dias de apostasia, seriam dias em que a fé seria escassa. E, portanto, ele prenuncia uma espécie de um ateísmo, mas não um ateísmo filosófico, aquele que constrói proposições e silogismos para negar a existência de Deus. Não, mas um ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É aquele que, enquanto você está com seus lábios declarando, há um Deus, existe um Deus, mas você o nega no seu dia a dia. Você nega. Você não está nem aí para ele. Você vive como se ele não existisse. Não, eu sei que ele existe, mas é problema dele. Por quê? Porque, embora digamos muitas vezes que nós cremos, fazemos exatamente como diz aqui no capítulo 1, versículo 21. Não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Não há um sentimento profundo, interior, diário, em todos os momentos, de um reconhecimento. Há um Deus, há uma fonte, Ele é o único. Somente a Ele são devidas toda a adoração, e você glorificá-lo pelo dia, glorificá-lo pelo alimento, você agradecê-lo pela vida, pela sua existência, pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo alimento, pelas suas capacidades que você possui, pelos dons que você possui, pela sua força de trabalhar que você tem. E você sabendo então no final do mês, quando você recebe aquele dinheiro, que é um mero símbolo de posse, de propriedade, e você então paga suas despesas, e você compra ali o alimento, você fala, olha, mas tudo isso provém de Deus. Inclusive a Bíblia, eu citei agora Apocalipse capítulo 3, fala da igreja de Laodiceia, falando da igreja cristã dos últimos dias. E é dito que essa igreja, ela procedeu da seguinte maneira, ela diz acerca de si mesma, sou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. Repita comigo, somos ricos e abastados, e não precisamos de coisa nenhuma. Agora repita com seu coração, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Você é isso? Será que o Alexandre é isso? Não é para se acusar nem acusar o outro, mas temos que em algum momento parar e pensar, puxa, como é que anda a minha fé? Refletir um pouco acerca dessa relação entre o pai e filho. Será que porventura eu não estou procedendo exatamente como diz o texto? E aí você fala assim, pastor, mas eu acho que eu não me encaixo aqui. Ou talvez eu me encaixe, eu não sei, eu estou na dúvida. Tem como apontar no texto alguma coisa que torne mais clara essa questão para mim? Aí eu quero te levar, portanto, para o versículo 28 em diante. Vou saltar aqui vários versículos por causa do tempo. Vocês poderão ler todo o restante do texto em casa. Mas do 28 em diante diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O que o homem deveria fazer lá no Éden? Quando ele se deu por gente, se deu por si, do outro, da criação e de Deus. E o que ele deveria fazer quando ele adquiriu conhecimento? Tornou-se conhecedor do bem e do mal. Não deveria o homem agora canalizar este conhecimento, instrumentalizar este conhecimento para conhecer a Deus? Haja vista que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Não deveria o homem agora falar assim, puxa vida, diferentemente de todos os outros seres, os animais, eu posso conhecer a Deus e, portanto, eu quero conhecer a Deus, eu quero desenvolver esse relacionamento com Deus, porque na medida em que eu o conhecer, eu o amarei mais e mais.
Mas o que aconteceu? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, Deus falou assim: então você não quer me conhecer, não quer desenvolver um relacionamento comigo, não quer viver na minha casa. Na casa do Pai tem muitas moradas. Na casa do Pai tem pão em abundância. E o homem, não, eu quero viver a minha vida. Eu sou o filho pródigo. Eu estou cheio de ilusão. Eu acredito que eu sou rico, eu sou abastado, de que eu não preciso de coisa alguma. E o pai fala assim: mas é porque você não consegue perceber que você nessa condição é pobre. Você em si mesmo e por si mesmo é pobre, cego, nu, miserável. O homem não tem condições de si mesmo. Só que o homem, movido pela ilusão, ele diz: não, eu vou. E o pai, e aqui é onde que entra uma questão fundamental da verdade. O pai podendo pegar uma vara boa, dar nas costas do filho, eu faria isso. Você pode até ir, mas você só vai depois que você levar umas varadas boas. Me respeitar, rapaz, sou teu pai. Olha para minha cara. Você está achando que eu sou o quê? E você acha que você é o quê? Pensa que eu sou assim? Tem mais, se quiser ir, você vai. Mas separar os bens e dividir, não, vai se virar você. Não é assim que nós fazemos? Ou tentar dissuadi-lo da ideia de todas as formas, todos os meios. E Deus falou: vou orar lá para ver se o meu filho não vai embora. Não, simplesmente o pai, cheio de amor, e é um aspecto da verdade que eu admiro muito, porque tendo ele o poder de mudar a situação. Eu sou o Criador, eu sou Deus, eu vou mudar essa disposição no seu coração. Você não vai querer mais sair. Ou então eu vou te criar com uma certa liberdade, mas não com uma liberdade a esse ponto. Não poderia privar o homem, limitar o homem ou não? Mas não, Deus criou o homem com a liberdade que as pessoas chamam tecnicamente de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Olha, o homem saiu. O filho pródigo saiu de casa. Mas foi porque o pai queria? O pai do filho pródigo queria que o filho fosse embora, é isso? Sofrer? Não. Contrariou a vontade do pai. Só que o pai, agora o nosso Pai Celestial, quando ele nos criou com essa capacidade de compreensão, de interpretação, de decisão. E ele, sabendo que nós faríamos mau uso, ainda assim ele nos deu essa capacidade. E sabendo ele que nós usaríamos para o mal, ele não negou nos dar essa ou tal capacidade. Porque o homem é assim: olha, eu vou te dar um carro, viu, filho? Carro para você andar na cidade, tirar carteira. Agora, filho, é o seguinte, você tem que andar na linha, né? Porque se você não andar na linha, papai vai ter que pegar o carro de volta. Eu não vou nem colocar o carro no seu nome. É seu, porém, no meu nome. Aí depois o filho faz tudo errado. E o pai se arrepende de ter dado o carro. Não é assim que nós somos ou não? Ou tem alguém aqui que é diferente? Não. Até quando nós damos um dinheiro para um mendigo na rua, você, depois que dá o dinheiro, quer controlar o dinheiro na mão dele, porque você acha que o dinheiro ainda é seu. Não, mas fui eu que dei, ele não pode beber pinga. Pode, se você deu o dinheiro para ele, agora é dele. E ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Não, mas fui eu que dei. E se fui eu que dei, ele tem que fazer do jeito que eu quero que ele faça. Vai ter que comprar pão. E o bebo fala: mas eu não quero comer pão. O que você quer? Comer o quê? Uma sopa? Não, eu quero beber pinga. Você fala: não, pinga não. Ele fala: mas eu quero. Você fala: não. Não é assim que nós somos ou não é? Mas Deus é tremendo, Ele deu essa capacidade de decisão na nossa vida. E sabendo que nós faríamos uso, mau uso, Ele ainda assim deu. E quando nós então falamos: nós vamos sair de casa, Ele disse: você quer ir? Então é dito no texto
que Deus os entregou às suas próprias paixões. Ele falou assim: então pode ir. O pai sofre muito. Mas agora o pai, ele não está no controle, está. Ele tem um plano. Ele vai se revelar a todos os seus filhos. Os filhos um dia saberão quem é Deus. E quando o homem descobre quem é o pai, ele entende o pai, porque a luz vai brilhar e resplandecer no seu coração, este homem vai voltar voluntariamente. Movido tão somente por um amor profundo pela casa do pai e pelo próprio pai. E agora, com a sua volta, a sua vida, enquanto filho, nunca mais será a mesma. Não será uma relação de pai e filho do ponto de vista jurídico. Você é meu pai, eu sou seu filho, porque tem o sangue, tem um DNA, tem as provas, portanto tem a herança. Não é essa relação. É uma relação de comunhão, de amor, de laços. Mas quando o homem, ele deseja sair e ir embora, Deus fala: você quer ir? Então vá. E olha o que acontece. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí os homens agora, ao saírem da casa do pai, começam a praticar coisas inconvenientes. Pastor, o que são coisas inconvenientes? Pastor, eu estive com vocês tal dia, em tal lugar, e vocês estavam praticando coisas inconvenientes. Porque eu os vi bebendo cerveja. Eu vi ontem o Vinícius bebendo. Eu vi. Cadê o Vinícius? Não esconde não, cabra. Eu vi. E você, num dado momento, cantava música de Marília Mendonça. Mas você cantava numa coisa, você estava cheio. Você cantava com alegria. Isso são coisas inconvenientes? É isso que a Bíblia está falando? O problema é que as religiões e as igrejas, os homens que estão na liderança, para manipular as pessoas, eles vão criando toda sorte de doutrina humana, como ensina Jesus Cristo em Mateus 15, Marcos capítulo 7, Paulo ensina em Colossenses capítulo 2, e em tantos outros lugares da Escritura. Os homens vão criando tipos de doutrinas para manipular as pessoas, para que você pare de viver, para que você pare de existir, e você ficar dominado e manipulado por um homem, às vezes pior do que você, e você servindo àquele homem ao invés de servir a Deus. Mas a Escritura fala o que são coisas inconvenientes. Versículo 29, cheios de toda injustiça. E começam aqui as coisas. Injustiça. Os cristãos têm um problema grave, e eu vou dizer. Eles são cristãos, são crentes. Primeiro problema grave que eles têm. Não que eles sejam cristãos quanto a Cristo, mas porque eles têm uma religião, chamada religião, é o cristianismo, e agora eles são orgulhosos, porque eles dizem: nós vamos para o céu. Eles dizem: nós somos os escolhidos. Eles dizem: nós somos chamados. Eles dizem: nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Eles dizem: e nós somos o povo de Deus. E lá fora está todo mundo perdido. E Deus já preparou um lago de fogo e enxofre, com demônios para queimar a todas as almas que não são do nosso grupo, do nosso rebanho, da nossa igreja, da nossa denominação, porque não se veste como nós, não come como nós, não são abstêmios como nós. Porque eles fazem isso com os cabelos e nós não fazemos. Nós somos todos, as mulheres não se depilam na nossa igreja, são mongas, peludas. E as lá de fora, porque são do diabo, são todas. Engraçado, porque tudo é de Deus, tem que ser ruim. E do diabo tem que ser bom. Por qual motivo? Me explica. Tudo que é de Deus é triste. Festa de crente. Todo mundo sério. Como diz o Vinícius, todo mundo de cara. Paz do Senhor. Aí não tem uma música. Não vou
colocar, peraí. Aí coloca Shirley Cavalhais, Oséias de Paula. E o povo vai para a festa de gravata e paletó. E as irmãs com aquele roupão comprido. Ruim. A festa não dura 1 hora, bateu parabéns, aí não tem nada para fazer. Gente, estou indo, dá licença. Não tem alegria, porque nada pode fazer, não pode dançar, não pode se alegrar, não pode pular. Porque Deus é assim. Aí o diabo vai lá fazer a festa, aí o povo fica até de manhã. Até de manhã, pulando, ninguém cansa. Por que... Será que esse Deus é o Deus verdadeiro? Um Deus ruim, um Deus calado. No céu ninguém pode falar um pouquinho mais alto, porque vai tirar aquela aura celestial, aquele clima. Não, queridos, o problema é que os cristãos, não individualmente, ninguém pode falar de ninguém na sua... Mas enquanto sistema, enquanto ismo, cristianismo, enquanto aspecto coletivo observável, o que se percebe é que eles estão cheios de coisas, fazem coisas, porém eles não se preocupam com a injustiça. A injustiça em todos os aspectos da vida humana. Eu não tenho como aqui começar a fazer toda uma descrição de cada um desses elementos, senão eu passaria uma mensagem para falar sobre a injustiça. Mas vocês em casa vão estudar sobre injustiça. Cheios de toda injustiça. Será que tem injustiça no meio dos cristãos? Injustiça? E eles estão preocupados com a injustiça? Estão preocupados com o quê? Não, preocupado que o Vinícius está tomando cerveja. Estão preocupados porque o Moisés está dançando. Atenção, cheios de toda malícia. Tem malícia no meio dos cristãos? Cheios de toda avareza. Tem avareza no meio cristão? Tem? Aqui em Goiânia tem? Ou só os cristãos de Taguatinga? Lá tem muito, aqui eu não sei. Aqui não deve ter não, né? Cheios de toda avareza e maldade. Possuídos de inveja. Homicídio. Contenda. Dolo. Malignidade, sendo difamadores. Eu sei que aqui não tem esse tipo de problema, nenhum tipo de difamador, mas lá em Brasília tem muito. Difamadores. Não é porque eu sou pela verdade, eu só falo a verdade. Mas você está difamando. Não, mas aconteceu. Eu sei, mas você não é o juiz. Você não é a matraca que sai pelas praças em alto, bom som, convocando as pessoas, mas está aqui cheios de toda, sendo difamadores. 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a condição do homem que não reconheceu em Deus o seu senhorio, não quis vir na casa do Pai. E tendo conhecimento de Deus, não lhe deu graças e também não lhe adorou, não o reconheceu. Capítulo 2, versículo 17 de Romanos, ele continua dizendo: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, olha, esse povo aqui se gloria em Deus. E aqui ele fala assim, não, nós somos o povo de Deus. No caso aqui específico, diretamente, os judeus, mas por extensão qualquer um de nós. Versículo 18, que conheces a sua vontade. Quem conhece a vontade de Deus? E aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estais persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de crianças, mestre de crianças, ou melhor,
instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Pois tu que pregas a outro, ou tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, todos os homens, os religiosos, os não religiosos, eles estão nesse problema de ilusão, de deserção, saíram da casa do Pai, e agora nessa terra distante eles estão deste modo. Essa é uma realidade que ninguém pode negar. Ora, o fato é que nem tudo está perdido. Diz a parábola do filho pródigo, que estando o filho numa terra distante, sofrendo, passando fome, frio, angústia, tristeza, solidão, dor. Um dia ele, diz a Escritura, capítulo 15 de Lucas, versículo 16, salvo engano, diz assim: e caindo em si. E essa é uma expressão chave, porque e caindo em si implica que até então ele estava num estado de ilusão. Ele não estava claro acerca do que estava acontecendo. E o grande problema é quando você não sabe o que está acontecendo. O homem sofre e não sabe por que ele sofre. Mas um momento acontece que a luz brilha do espírito humano. E o Espírito Santo fala: olha, filho, o que está acontecendo com você? Olha a sua condição. Você não precisa estar aqui. Você tem um pai e você tem uma casa. E por que você não volta para a casa do pai? E caindo em si, disse o filho consigo mesmo: voltarei. Não, ele diz: enquanto eu estou aqui morrendo de fome, na casa do meu pai há pão com fartura. E lá na casa do meu pai, até os empregados, os jornaleiros, eles comem pão abundantemente. E eu aqui passando fome. Ele entende, ele reconhece. O que significa que os homens, de uma maneira geral, quem quer que seja, onde quer que esteja, eles precisam chegar a este momento de sobriedade. A esse momento em que ele se lembra do pai, e ele sabe que ele tem um pai, e ele se lembra da casa do pai, e ele sabe que toda a riqueza para uma vida abençoada, uma vida que seja de fato plena, uma vida abundante, ele tem que entender isso, está na casa do pai. Aí ele começa a compreender. Não é sem razão que Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, o Cristo de Deus, ele veio ao mundo para dizer a todos os filhos pródigos, a todos os desertores, todos aqueles que um dia, movidos por ilusão, se afastaram, seja judeu ou seja gentil, para falar assim: olha, eu vim para abrir um caminho de reconciliação. E agora eu vou abrir esse caminho, é necessário. Foi preciso que eu me fizesse homem, e é preciso que eu, enquanto homem, não somente eu morra, mas também eu ressuscite. Quem ressuscitou foi o homem Jesus e não o Cristo de Deus, porque o Cristo de Deus nem mesmo morto pode ser, porque ele é a vida, e a morte não pode matar a vida. Mas enquanto homem, ele sofreu a morte enquanto homem, e portanto fazer-se homem, o morrer e o ressuscitar, e agora como homem, enquanto homem, tomar este homem e levar de volta ao Pai. E ele disse: então, quando eu fizer tudo isso, vocês também terão um lugar na casa do Pai e poderão retornar.
E diz a Bíblia que o filho, então, levantando-se, o filho pródigo, disse: eu voltarei para a casa do meu pai. E aí ele começa os primeiros passos do seu retorno. E eu quero perguntar para vocês aqui esta noite. Eu sei que todos aqui são cristãos. Mas cabe muito bem essa pergunta, a despeito de sermos ou não cristãos. Ser cristão, no sentido histórico da palavra, é pertencer a uma religião. Você poderia ser um budista, você poderia ser um muçulmano, você poderia ser qualquer outra coisa. E cabe, portanto, a todas essas pessoas, de toda e qualquer religião, a seguinte pergunta. Primeira, as seguintes perguntas. Você já caiu em si? De que há um Deus, há uma fonte, há um Pai? De que há a casa do Pai, de que você deve voltar à casa do Pai? 2, você já começou a dar os primeiros passos em direção nesse caminho de retorno à casa do Pai? Ah, pastor, o que é isso? Você vai até brincadeira uma coisa dessa. Eu tenho 35 anos de convertido, pastor. Não, eu não perguntei isso. Não estou falando do seu batismo nas águas, no dia que você levantou a mão para aceitar Jesus. Tudo isso talvez tenha sua importância, mas isso não implica necessariamente uma ou a reconciliação com Deus. Infelizmente, nós ainda só conseguimos ver o tema reconciliação do ponto de vista teológico. Nós pensamos, não, se você levantar a mão, se você aceitar a Jesus, se você se batizar, você está reconciliado. Isso é mentira. Reconciliação é um ato do coração. Ocorre aqui dentro, quando uma profunda necessidade de Deus começa a pulsar, e você fala assim: puxa vida, a minha condição longe do Pai não é legal. E eu necessito de voltar. E se todas as igrejas evangélicas acabarem, se todos os pastores morrerem ou se desviarem, eu tenho uma necessidade. Não é uma questão de igreja organizada, institucionalizada. Não é isso. Se todo mundo não quiser mais, você fala: eu vou sozinho, porque eu tenho uma necessidade. Está aqui dentro. Aí eu fico chateado, fico triste, quando eu vejo pessoas que não entenderam nada do Evangelho. Cadê o fulano? Não, o fulano, ele saiu da igreja. Por quê? Não, se decepcionou com o pastor fulano. Não dá para entender. Quer dizer que a sua fé, a sua motivação era o pastor fulano? E se o pastor fulano te decepcionar, matar 1000 pessoas, for preso, for pego na Operação Lava Jato, ou qualquer outra coisa que tenha uma gravidade, uma dimensão, aí você vai deixar o Pai Celestial, a casa do Pai Celestial, esse relacionamento, esse caminho de reconciliação que só vai acabar quando nós entrarmos na eternidade. Nós não temos como regressar, eu percorrer esse caminho de um dia para a noite, não é possível isso. Só é possível numa perspectiva teológica, da perspectiva orgânica da vida, da existência. Nós estamos dando espaços, estamos caminhando, como dizia, não salvo engano, Cássia Ellen, ou pelo menos ela canta: estou indo de volta para casa. Estamos indo de volta para casa, não é? Que maravilha aquela irmã, né? Que benção que ela foi. Mas estamos caminhando de volta, é um processo longo, é um processo doloroso. Cada passo em direção é uma decisão. Conversão, arrependimento, relacionamento com Deus, reconciliação, redenção, não são doutrinas, mas são passos que você dá e você experimenta tudo isso que o Pai nos deu. E na medida que nós caminhamos, na medida que nós experimentamos, nós vamos sendo destruídos deste homem de ilusão, deste homem adâmico, deste homem que ainda está dentro de nós, mas no seu espírito você vai caminhando, dizendo: eu preciso voltar.
E aí o evangelho vai trabalhando, é pouco a pouco, é de dia em dia, é de glória em glória, é de fé em fé. Você já começou a dar os primeiros passos? Estou perguntando em direção à casa do Pai. E aqui tem um detalhe, eu preciso falar isso para os irmãos. A religião acabou conosco e nos fez perder muito tempo. Estou com 42 anos e comecei a entender algumas coisas. Se talvez eu tivesse compreendido quando eu tinha 10 anos de idade, a minha vida seria hoje outra. Eu falo espiritualmente falando. Mas eu vivi enganado por muitos anos, anos a fio. E minha mãe não tinha culpa e talvez os meus líderes também não tivessem culpa. Eu sei que esse processo histórico é muito complexo. Mas independentemente de culpa ou não culpa, eu vivi enganado muito tempo. Uma vida religiosa, baseada em coisas, baseada em costumes, baseada em ritos. Tudo bem, nós temos que ter este local, é necessário. O louvor é maravilhoso, tem que ter o violão, a bateria, o contrabaixo, o back vocal, tudo é maravilhoso, deve haver. Você deve congregar aos domingos, sim, meio de semana talvez, trazer uma oferta, é preciso. Tudo isso é necessário, mas tudo isso, a somatória dessas coisas, não se constitui na vida cristã efetiva. Essas coisas são necessárias em razão do nosso ser social e da nossa necessidade do outro. Mas vida cristã, ela independe de qualquer organização. Ela independe. E às vezes nós confundimos, achamos que todo esse envolvimento, entre aspas, com a obra, nos faz cristãos. E os crentes estão todo mundo aí esperando Jesus voltar. E Jesus esperando eles voltarem-se para Ele. E aí eu não sei quem está mais cansado de esperar. Se é a igreja cansada de esperar Cristo que não vem, ou se é Cristo esperando a igreja chegar que também não vai. Porque nós estamos todos iludidos com os afazeres de uma vida cristã meramente mecânica, artificial. Pastor, mas em que consiste a vida cristã? Fala para nós. Não, Jesus que vai dizer. E isso é tão verdadeiro, o capítulo 14 de João, voltando lá para o início. Jesus disse, depois de ele dizer nos versículos 1, 2 e 3, do Pai, da casa do Pai, das moradas da casa do Pai. E no versículo 3, da necessidade que nós temos de voltar à casa do Pai, de voltar ao Pai. E Cristo veio fazer isso, Ele veio para nos preparar esse lugar na casa do Pai. Aí Jesus diz no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E essas perguntas ou essas interações de Cristo com os discípulos, tal como esta, por exemplo, elas são conectivos que abrem o espaço para a revelação das verdades. Aí Cristo fala, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Intencionalmente ele diz isso. E aí Tomé vai falar, Senhor, como é que nós vamos saber o caminho se nós nem ao menos sabemos o lugar? Eu não sei para onde tu vais, como eu vou saber o caminho para o lugar que eu não sei onde é? E é boa colocação. E em tudo isso, começa a revelar os nossos problemas. Primeiro, o homem não sabe o lugar devido. O homem não sabe para onde ele deve ir. O homem não sabe para que ele foi criado. O homem não sabe o seu destino final. Não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho. Os homens estão achando que o caminho é o cristianismo, e é mentira. Ah, pastor, se o cristianismo não for o caminho, é o que é? A macumba? É porque o seu paradigma é sempre religioso. Você tem que primeiro saber o lugar para onde você vai. Depois você vai saber o caminho. E depois você vai saber como percorrer esse caminho. Aí Jesus responde no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Quem aqui crê que Jesus é o caminho? Hein? Vocês creem que Jesus é o caminho? Então está mais fácil, né? Está mais fácil do que eu imaginava. Eu também creio que Jesus é o caminho.
e a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante, ninguém vem ao Pai, né? E aqui começa todo um problema teológico, pelo qual eu já passei. Mas ele não pode dizer ninguém vem ao Pai, porque se vem é ele. Ele deveria dizer ninguém vai ao Pai, ó. Aí começa o problema, aí vem o sabido, teólogo, criterioso, e diz, não, se ele diz ninguém vem, ele quer dizer ninguém vem ao Pai, ele quer dizer que ele é o Pai, portanto estamos aqui dentro do âmbito de uma discussão filosófica acerca da Trindade. Aí começa tudo de novo, os longos estudos, os grandes compêndios, e Jesus não está dizendo nada disso. Vocês vão entender daqui a pouco. O próprio Jesus vai explicar o que significa ninguém vem ao Pai. Ele vai dizer o que significa. E aí ele continua. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E então Jesus começa a dizer, olha, nós temos alguns problemas aqui. O primeiro, vocês não sabem para onde ir, porque não sabem para onde eu vou. Consequentemente, não sabem o que é o caminho, não sabem qual o caminho que leva ao lugar onde vocês não sabem que há o que existe e que é devido. E terceiro, vocês não conhecem o Pai. E todo o problema está neste ponto, não conhecer o Pai. Na verdade, nós perdemos a casa e o rumo de casa quando nós, iludidos em nós mesmos, movidos pelo espírito de queda de Satanás, ou de Lúcifer caído, quando disse, eu subirei acima das mais altas estrelas, e estabelecerei o meu trono no lado norte, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ou quando o homem lá no Éden, ouvindo a voz da serpente que lhe disse, olha, se você comer do fruto, ou se você se alimentar do fruto, ou se você fizer do conhecimento do bem e do mal o seu sustento, você não morrerá. É mentira do pai. O pai disse isso, foi assim que Deus disse. Ah, foi deste modo, sim. Não, para. Você não conhece o Pai, você está por fora, você acabou de nascer, você acabou de entrar no mundo. Eu não, eu sou o primeiro dos príncipes, eu acompanho tem muito tempo. E esse tal de Pai, essa tal de fonte, esse tal de Deus, ele é perverso. Ele quer um pretexto para te matar. Ele é mau, ele é tirano. E aí começou a falar uma série de coisas para o homem. E dentro do homem, portanto, uma série de coisas da sua mente, no seu coração, foi fazendo com que ele tivesse uma má imagem, uma má impressão, um perverso conceito acerca do Pai. Quando o filho disse, pai, dá-me a parte dos haveres que me cabe, que eu vou me embora, ele não o disse porque conhecia o Pai. Pelo contrário, ele não conhecia o Pai. Ele tinha toda forma de entendimento equivocado acerca do Pai. O espírito de Satanás, como está em João capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira, e ele vive mentindo desde o princípio. A grande função do espírito de Satanás é mentir, sobretudo acerca do Pai. E aí nós tivemos toda uma vida cristã baseada em falsos conceitos acerca do Pai. Mentiram para nós acerca do Pai. Nos contaram muitas mentiras acerca do Pai. A maioria dos conceitos criados acerca de Deus na religião cristã, a maioria dos conceitos são conceitos perversos contra Deus. São conceitos difamadores de Deus. Um dia desse eu fiquei surpreso, porque nós entendemos à luz da Escritura. O próprio Cristo declarou isso 3, 4 ou mais vezes, dizendo, olha, vocês querem me matar. Vocês querem me matar. Falando da morte dele. E vocês querendo me matar, dizem que são filhos de Deus. Não há Jesus pergunta, não há um problema nisso?
Como é que vocês, sendo filhos de Deus, querem me matar se eu sou filho de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque o Pai me ama e, consequentemente, não iriam querer me matar. Mas vocês querem me matar porque vocês são filhos do diabo, e o diabo é mentiroso, e é pai da mentira, e ele é homicida desde o princípio. Outra da Escritura diz que quem matou Jesus na cruz do Calvário foi o diabo, por meio de homens perversos. Jesus falou, e vocês querem me matar porque vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Que desejo? De me matar, de me ferir. Já está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e ela vai ferir-lhe o calcanhar. Ó, é o diabo que faria isso. Mas não, nos ensinaram que é o pai que está matando o seu filho. E que o pai não pode ficar satisfeito e não terá descanso enquanto não despejar toda a sua ira sobre o seu filho. E aí um dia desse, uma irmã me mandou uma mensagem: pastor, me socorre, que eu estou num debate com um colega, e acontece que quando eu disse que foi o diabo, ou melhor, quando eu disse que não foi o pai que matou, ele perguntou, então foi o diabo? Ele ficou espantado. Eu falei assim, exatamente, foi o diabo. Aí ele ficou nervoso, e começou a dizer que ela era herege, que eu era herege, mandou um áudio falando que eu estava totalmente equivocado, que tal e tal e tal, argumentou. E eu fiquei pensando, engraçado. Ele fica espantado quando alguém diz que o diabo matou Jesus. Mas ele não fica espantado quando ele diz que o próprio pai matou o próprio filho. O que é de se espantar? Não, mas olha como a mente está condicionada ao engano de Satanás, à mentira de Satanás. Ah, pastor, mas e aí? E a morte de Cristo? A morte de Cristo é vicária. Ele morreu no seu lugar, ele pagou a sua dívida. Só que a sua dívida não é para com Deus, a sua dívida é para com o pecado. O salário do pecado é a morte. Há um salário devido, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe um salário e existe um dom gratuito. O que é de Deus é o dom gratuito. A Bíblia vai dizer claramente em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54, 55, 56, 57, quando diz, olha, e quando esse corpo mortal, falando da morte, nosso corpo físico, quando o nosso corpo mortal for revestido de imortalidade, e esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí vem as palavras, porque o aguilhão da morte, aí eu vou ler que eu esqueci o texto. Porque, capítulo 15, porque o aguilhão da morte é o pecado. A morte quer te matar. Certo? A morte quer te matar. E ela tem um ferrão para te furar. A morte quer te matar com um ferrão. E qual que é esse instrumento da morte? Porque o aguilhão da morte é o quê? Então a morte vai pegar o pecado para te ferir. E a força do pecado é o quê? É a lei. E onde é que entra Deus aqui na história? Entra aqui no versículo seguinte. Graças a Deus que nos dá a vitória. Puxa vida, Deus veio em Cristo para vencer a morte, para derrotar a morte, porque a morte é o último e pior inimigo que será vencido. A morte não é de Deus, não procede de Deus, dele só procede vida, luz, amor, mais nada. Todas as coisas boas procedem do Pai. Já dizia Tiago na sua epístola, todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Todo dom perfeito. Agora, morte, miséria, pecado, destruição, ferir, magoar, bater, sangrar, não procede do Pai. Como é que diz lá na sua Bíblia, 1 João capítulo 2, rapidamente.
capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não procede. Tudo o que há no mundo, e aqui ele cita 3 elementos, são os 3 esteios ou as 3 colunas do mundo, mas o fato é que você pode tomar o início, tudo o que há no mundo, não procede do Pai. Porque do Pai só pode proceder todo dom perfeito. Então, mentiram muitos anos para nós acerca do Pai. E o homem não conhece o Pai. Está lá depois, Filipe dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus fala, mas Filipe, eu estou com vocês aqui. E aí ele começa a nos trazer a consciência daquilo que se deve ser. Ele diz, olha, entenda uma coisa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Presta atenção nisso. E eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou. Senhor, mas o Senhor está aqui na minha frente. Calma. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, esse lugar é um lugar espiritual. Sim ou não? Para que onde eu estou, vocês também estejam. Mas, Senhor, o Senhor está aqui na nossa frente, nós estamos onde o Senhor está. Calma. Vocês não acreditam que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Ou seja, quando ele diz, ninguém vem ao Pai, ele quer dizer, o Pai está aqui em mim, e eu estou nele. Mas de repente Jesus coloca uma coisa estranha, que parece negar o que ele disse, porque ele falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. De repente no versículo 12 ele diz, em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Senhor, volta, espera aí um pouquinho. O Senhor acabou de dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se você está no Pai, o Pai está em você, como é que você diz, eu vou para junto do Pai? Ele não já está? Sim ou não? O Pai já está no Filho? E por que o Filho vai para junto do Pai? E aqui nós vamos entender algo muito necessário. O fato é, a primeira premissa dessa verdade, é que como o apóstolo Paulo ensinou em Atos capítulo 17, versículo 28, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, seres humanos. Todos os homens são filhos de Deus. O próprio Cristo declarou, dizendo, a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo também em Efésios, no capítulo 4, versículo 6, ele diz, olha, há um só Deus e Pai, que está em todos e... Como é que diz? Ele está em todos e ele se move por meio de todos. Há um só Deus e Pai que está em todos e se move por meio de todos. Não alimente a presunção de achar que Deus só está nos crentes, nos evangélicos e só se move neles. O texto lá é claro, é um só Deus e Pai de todos e que se move em todos e que está em todos. Em Atos capítulo 17, versículo 28, o apóstolo Paulo diz, todos vós ou todos nós, e ele se dirigia a uma assembleia de pagãos, de gregos em Atenas, e ele dizia, olha, vejam, todos vocês comigo e todos nós somos família de Deus, somos prole de Deus, somos descendência de Deus, e nele nós existimos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos, nele. Isso porque a vida de Deus e o sopro de Deus é que nos faz existir. Diz que lá em João capítulo 1, versículo 4 diz, e a vida que nos trouxe à existência estava nele. E portanto essa vida em nós, é o que Jesus fala, o Pai está em mim. Então diga categoricamente, o Pai está em mim. O
Pai está em você? Creia nisso. Você pode falar como Jesus, o Pai está em mim. Agora a grande questão é, e você está nele? Este é o ponto. Ah, pastor, mas se o Pai está em mim, eu estou nele. Sim, é um fato que o Pai está em nós. Agora, e como é essa questão? Você está no Pai, a sua consciência, o seu coração, a sua alma, suas faculdades, elas estão completamente amalgamadas no amor do Pai, na vida do Pai, em plena harmonia com o Pai, em independência do Pai, em reconhecimento que não há outra fonte, não há outro Deus, não há outro meio, não há outra base, não há outro alimento, além do nosso Pai Celestial? Ou será que a nossa consciência ainda é uma consciência caída? Então observe que Cristo, Ele diz, olha, eu sou o caminho. Mas Ele não poderia dizer, eu sou o caminho, antes de se fazer homem. Presta atenção. Enquanto o Cristo de Deus nos céus, Ele é o Cristo de Deus. Para Ele ser o caminho, Ele tem que construir, pavimentar esse caminho. Ele tem que abrir um caminho, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 10, que um novo e um vivo caminho nos foi aberto pelo sangue. Então ele tinha que pavimentar na história, no tempo. Ele tinha que entrar na história dos homens e falar assim, eu vou construir um caminho. E uma vez esse caminho totalmente construído e pavimentado, então vocês todos poderão percorrê-lo de volta ao Pai. Aí ele diz, eu sou o caminho. Pastor, eu não entendi, ele é o caminho ou ele vai pavimentar o caminho? Ele vai pavimentar o caminho. Mas esse caminho não é uma estrada que ele vai abrindo com a patrola. Esse caminho é ele próprio, no ato da sua encarnação. Quando ele desce e se encarna, ele começa a construir um caminho. Se torna homem, seu viver humano, sua morte, sua ressurreição. Por que todo esse processo? Muitos perguntam por que isso. É porque Deus, o Cristo de Deus, ele falou, olha, esse homem tem que retornar ao Pai. E como fazê-lo? Ele falou assim, eu vou lá buscá-lo. Mas como? Ele poderia chegar, se materializar, pregar e falar, gente, vamos voltar, pô, bora. Não, ele se veste do homem. Uma vez que ele se veste de homem, ele se faz homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora ele fala, este homem agora vai voltar ao Pai. Eu me vesti do homem para levá-lo de volta. Mas este homem, ele é complicado de voltar ao Pai. Pastor, mas Jesus, o homem, não tinha pecado? Sim. Só que ele se vestiu de uma humanidade que pela própria natureza estava viciada. Mas que pastor, que heresia é essa? A humanidade de Jesus estava viciada? Sim, como a sua também. A humanidade da qual ele se vestiu não era diferente do que você é enquanto carne, enquanto homem, não enquanto pecador. Humanidade. Pastor, eu não consigo ouvir essas palavras. Para de falar. Eu digo, abra a sua Bíblia. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 7. Ele, Jesus, para não ter dúvida de quem é ele, colocou-se aí um apóstolo. Ele quem? Jesus. Quando? Quando? Nos dias da sua, ou seja, está falando da humanidade, da peregrinação. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu. Não estou entendendo. Leitura difícil. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então imagina Jesus, homem. Nos dias da sua carne, quando ele viu a morte se aproximando, ele clamou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai disse, não é possível. Mas por que não é possível? Porque não há como redimir o homem. Não existe outro caminho de redenção, senão conduzindo este homem à cruz e morrendo. Não tem outro caminho. Mentiram para você.
Quando disseram que se você levantasse a sua mão em sinal de aceitar Jesus, estava salvo. Mentiram para você. Pastor, mas como é que mentiram? Você está louco? Sim. Disseram que se você levantasse a sua mão, você estaria salvo. E a Bíblia não diz isso. Ela diz que o único caminho é Jesus. E esse caminho não é um caminho teórico, não é um caminho litúrgico, não é um caminho religioso, é um caminho em que o próprio Deus conduz o homem à morte. E esse homem, sendo Jesus, embora filho, disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele disse: não tem jeito. Embora sendo filho, embora tendo clamado, embora tenha sido ouvido pelo Pai, ele teve que aprender. Versículo 8: embora filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A humanidade hesitava a humanidade. Eu tenho mesmo que ir, pai? Você tem certeza? Não tem outro meio? Não tem um jeito de redimir o homem sem que eu beba este cálice? Não tem. Esta humanidade, esta nascida de Maria, carne, ossos, nervos, músculos, sangue, este homem precisa aprender algo. O problema do homem é a desobediência. O homem resiste. Essa humanidade de Cristo resistia. E, porém, embora ela resistisse, nunca pecou. E por que nunca pecou? Porque quando a humanidade resistia, se possível for, tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem como criar um atalho. E o pai dizia: não tem. Aí ele respondia: então faça-se a tua vontade. Aí ele colocava, submetia a humanidade à obediência. Bora, obedeça, submeta-se. Esta é a vontade do Pai. E quanto mais então essa humanidade caminhava em obediência, ela foi aprendendo a obediência. Eu preciso aprender a obediência. Você precisa aprender a obediência. Não há caminho de retorno ao Pai sem que se aprenda a obedecer. A obedecer ao Pai, não é à igreja, aos dogmas, às doutrinas de homens. Nada disso, esquece isso. É relacionamento com o Pai. Só que essa obediência não é mera obediência objetiva. E aqui está nosso grande problema. Já preguei tantas vezes, eu ouvi já centenas de vezes. E é natural que se questione dessa maneira, dizendo: pastor, desse jeito, verdade, você está pregando na verdade, mas é difícil. Você não acha que é difícil fazer isso? Fala a verdade, não é difícil. Obedecer não é complicado. Mas por que nós falamos isso? Por que o Pai nos ensina a resignação e nós achamos difícil resignar-nos? Por que o Pai nos ensina o perdão 70 vezes 7 por dia, digamos, para a mesma pessoa? O indivíduo pecar o mesmo pecado contra você, num único dia, 490 vezes, e você ter que perdoá-lo com a mesma disposição, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, sem nenhuma ira, e dizer: está perdoado, porque Cristo já me perdoou. Não é estar perdoado porque Cristo já te perdoou. Você está perdoado por mim porque Cristo já me perdoou. Afinal, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo aqueles que me têm ofendido, ou vice-versa, também é o verdadeiro. Por que nós achamos difícil? Porque nós temos aprendido uma obediência objetiva. Olha, Deus quer isso e você tem que fazer. Você fala: fazer o quê, né? Fazer. Deus é Deus. Está mandando. Aí Jesus entra e diz assim, abre a sua Bíblia em João capítulo 15. Ou João 14 mesmo. 22, 14 e 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Porque Cristo falou que ia voltar para o Pai, mas que voltaria e se manifestaria a eles. Aí Judas, não o Iscariotes, o Tadeu, falou assim: de onde tu virás, de onde tu procedes que está para manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde assim:
Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, se alguém, quem disse isso? Jesus. Se alguém me ama, tudo parte desse princípio. Se alguém me ama, aqui é o princípio da vida cristã. Se alguém me ama, é o amor. O amor vai definir tudo. Não se é pesado obedecer quando se ama. Agora, quando não se ama, qualquer tipo de obediência se torna um grande fardo. Eu fico imaginando uma mulher casada com um homem a quem ela não ama. E tendo que ter todos os procedimentos de uma esposa. É um peso muito grande. Não viva essa vida. É uma escravidão. Um filho tendo que obedecer a alguém que não é o seu pai. Tem muito disso, não tem? E o filho não ama o padrasto. Às vezes tem ódio do padrasto em razão da própria situação de que a mãe não está com o seu pai, está com outro homem, talvez está lá dentro da pessoa ali, e ela, portanto, não ama, e ela tem resistência. E aí a mãe diz: você tem que obedecer ao teu pai. E ele diz: mas não é meu pai. Não tem como obedecer se não há amor. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O guardar a palavra é uma consequência. Puxa vida, Jesus veio ao mundo, ele falou palavras tão maravilhosas. Ele disse: olha, não se vence o mal com o mal. O mal, quando é vingado, quando é devolvido, gera um ciclo de violência. Violência gera violência, vingança gera vingança. Ódio gera ódio. Maldade gera maldade. E ele falou assim: a única maneira de você vencer o mal é você resignando-se a si mesmo. Quando lhe derem uma chicotada, quando cuspirem na tua face, colocarem uma coroa de espinho na tua cabeça e escarnecerem de ti, o que você faz? Você paga em perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Desarma o agressor. Desarma. Aí a violência, ela não tem caminho para continuar. Só se vence o mal com o bem. Em Romanos 12 diz isso. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja que o versículo 27. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que saiba, ou assim procedo para que o mundo saiba. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço como o Pai me ordenou. Por que o filho foi obediente? Por quê? Amava o Pai. Agora o filho, ele tomou este homem, se vestiu do homem, e agora falou assim: agora eu vou ensinar o caminho da obediência,
movido pelo amor. Amor, obediência, obediência, amor. Conduziu este homem à cruz, à morte, ressuscitou este homem e uma vez ressurreto, falou assim: agora eu vou levá-lo de volta ao Pai. E aí ele ascendeu ao céu e assentou-se à direita do Pai. Aí vem a teologia dizendo, tá vendo? Assim como Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, nós também vamos para o céu. Ó, arrebatado. Agora, com uma nova veste branca, vamos morar no céu. Não, queridos, não é por aí. Ninguém vai morar no céu. Para de bobagem. A Bíblia não ensina em nenhum lugar dela que você vai morar no céu. Em nenhum lugar. Não é verdade. O que significa que esse entrar na humanidade, conduzi-la à morte, ressuscitá-la e agora levá-la de volta ao Pai, está demonstrando esse caminho. Eu sou o caminho é Ele. Se você quiser experimentar redenção por meio da obra vicária de Cristo Jesus, você terá que se unir a Ele nesse caminho. Pastor, mas eu creio que Ele morreu por mim e isso basta. Eu sou calvinista. Eu creio que Ele morreu e por isso, porque Ele fez, eu estou salvo. Não tenho que fazer mais nada. Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém. Vão me prender, vão cuspir em mim, vão me insultar, vão me matar. Porém, ao terceiro dia eu ressuscitarei. É isso aí, Jesus, vai lá, é isso aí. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, está o caminho aí. O caminho, eu vou, vocês querem ir? Então, se quiserem, neguem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam-me. O caminho da ressurreição é o caminho da sua morte e da sua cruz e do seu negar-se. Ah, mas Cristo não morreu por mim? Sim, Ele morreu por você, lançando a base legal do perdão de pecados, do livramento da culpa e da condenação, para você trilhar este caminho. Ele disse, olha, vocês sabem para onde eu vou, e portanto vocês sabem o caminho. Tomé disse, Senhor, eu não sei para onde tu vais, que dirá o caminho. Ele falou assim, eu sou o caminho. Eu. E tem mais, eu sou a verdade. Não há salvação sem verdade. E a verdade, portanto, está personificada, a verdade está corporificada, a verdade é uma pessoa que viveu e que manifestou e que expressou a exata feição do Pai. E então nós devemos amá-lo, e quando nós o amamos, aí nós então desejamos trilhar este mesmo caminho juntamente com Ele. E aí uma consciência vai sendo formada em nós, uma nova consciência de que, embora o Pai esteja em nós, nós também devemos estar nele. Estar no Pai não é uma questão de lugar. Estar no Pai é uma questão de consciência. A reconciliação consiste na harmonização do homem com o Pai. Capítulo 15 de João, eu quero encerrar hoje à noite, lendo os primeiros versículos com vocês. Abra a sua Bíblia. Eu sou a videira verdadeira. João 15. E meu Pai é o agricultor. Depois que Cristo falou sobre essa relação orgânica, vital, o Pai em nós, e agora a necessidade de nós termos uma consciência de reconciliação com o Pai, portanto nós estarmos nele, ele agora ilustra essa harmonia. E esse estar e esse pertencer. E ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Atenção, todo ramo que estando em mim, então ele parte do pressuposto.
Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. É possível, olhem para mim, o ramo está na videira e não dá fruto? Aí eu pergunto, se o ramo está na videira, essa videira, ela é vigorosa? A videira? Ela tem muita seiva? Hã? Ela é rica? E se o ramo está nela, por que não dá fruto? Porque se houver um ramo numa videira pobre, seca, o ramo não pode dar fruto, porque não recebe seiva da videira. Ela própria está seca. Mas se Cristo diz, eu sou a videira, e portanto Ele é a vida, e sendo a vida, Ele tem tudo o que nós precisamos, como pode Jesus dizer, o ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta? É possível o ramo estar numa videira tão vigorosa e o ramo não dá fruto? É possível, queridos? Olha o texto. Todo ramo, versículo 2, que não der fruto, ele corta. Vou ler uma parte aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. O ramo está nele, é um fato. Agora a pergunta é, você que é um ramo nele, você é um ramo nele, você dará fruto ou não dará fruto? O dar fruto depende da videira ou do ramo? Neste caso. Tudo o que precisamos para dar fruto está na videira. A fonte, a origem é ela. E ela sendo tão rica e poderosa, o ramo pode estar nela e não dar fruto. E por que o ramo, estando nela, não dá fruto? Ele continua dizendo, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você é um ramo que está na videira, mas tem que ser um ramo não somente que está, mas um ramo que permanece. O estar na videira é uma condição natural da criação de Deus. Deus nos fez nele. Agora, e eu desenvolvo a consciência de permanecer nele? Ou na minha consciência, embora eu seja um ramo nele, eu vivo como se não precisasse dele, razão porque ele disse, sem mim vocês nada podem fazer. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo. É quando eu acho que eu serei um ramo próspero, um ramo viçoso, um ramo cheio de frutos, mas sem depender dele, embora eu esteja nele. É o desenvolvimento de uma consciência. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E eu preciso de permanecer nessa comunhão. Nesta comunhão. Até hoje nós falamos sobre cada um individualmente no seu sair e no seu retornar. Amanhã nós vamos falar não de cada um individualmente, mas de todos nós enquanto um só corpo, a fim de que todos sejam